Você já foi na internet pegar informação para melhorar o cultivo das suas orquídeas e não deu certo, deu errado? Você seguiu métodos indicados por outras pessoas que também não te levou a lugar nenhum e te deu problema? Eu vou te explicar por quê. Por mais bem intencionado que essas pessoas que estão te passando informação estejam, o método que elas criaram é para o ambiente que elas têm lá de cultivo. E que muito provavelmente você no seu local de cultivo não vai conseguir reproduzir. Porque veja bem, a iluminação é a mesma, a umidade é a mesma, a ventilação é a mesma, os fatores ambientais são os mesmos, você está na mesma cidade ou próximo. Você veja bem, vamos fazer o seguinte, para que você tenha sucesso no cultivo de orquídea, você tem que entender o seu ambiente. E ampliando a nossa análise aí para o Brasil, vamos lá, Brasil, Nordeste, é um clima muito característico. Você vai para a região amazônica, já mudou completamente. Você desce ali para o Pantanal, vem para a região de Minas, vem aqui no Espírito Santo, a parte litorânea. Daí você tem, voltando um pouquinho ali, o Cerrado na região de Minas. Aí você vai lá para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são climas muito diferentes. Como é que você vai seguir as regras de cultivo de uma pessoa que não está próximo à sua cidade ou não tem as mesmas características? Eu aqui, se meu vizinho do lado de muro for cultivar orquídeas, o meu dito método não vai ser bom para ele, porque as características do ambiente dele é diferente, o piso é diferente, então a umidade é diferente, a ventilação, o sol é diferente. Isso tudo influencia diretamente nos resultados do cultivo de orquídeas. Resumindo essa conversa, você precisa criar o seu método. Você tem que entender o seu ambiente. Como é que é a iluminação, quantas horas de sol por dia, qual a intensidade desse sol, como é que é a ventilação, como é que é a temperatura, todos esses fatores ambientais. Eu sou Fernando Assad, eu tenho mais de 35 anos de experiência cultivando orquídeas e tenho uma coleção hoje aqui, isso aqui é a minha coleção, de mais de 1.300 orquídeas, onde eu tenho florações exuberantes. Mas cada uma está colocada no seu ambiente que ela gosta de vegetar. Não adianta eu pegar uma planta que eu trazer para aqui para dentro do meu cultivo, em que eu não tenho ambiente. No mínimo vai me dar muito trabalho. Eu tenho, durante muitos anos, ajudado as pessoas no Instagram. Muitas pessoas me seguem e eu tenho tido resultado com elas muito bons, porque eu não digo como elas têm que fazer, eu subsidio que elas tomem a decisão. Então eu faço com que elas desenvolvam o método próprio delas. E aí elas têm resultado. Se você olhar aqui embaixo, tem vários depoimentos de pessoas que queriam até desistir de cultivar orquídeas. Mas eu falei, não, pelo amor de Deus, para, eu vou te ajudar. E ajudei. Hoje, de 5 plantas que estavam desistindo, tem mais de 100 plantas com florações espetaculares. Então o que acontece? Só que no Instagram tem um problema. As pessoas me perguntam, eu respondo com toda a informação possível, mas não consigo fazer a nível profundo, porque chega muita informação perdida. Aí eu chego à seguinte conclusão: preciso organizar esse aprendizado desse pessoal. Então eu fui, pesquisei livros, pesquisei uma série de coisas e concluí o seguinte: não, o que está no mercado, o que está na internet, é muito difícil que vocês consigam ter sucesso no cultivo de orquídeas. Tem muita gente dizendo, olha, chega com planta, chega com aquilo. Gente, o que eu fiz? Eu organizando todo esse meu aprendizado de 35 anos, inclusive eu já perdi muita orquídea, comprava um exemplar, trazia para cá, tentava ajustar o ambiente dela. Não conseguia, perdi a planta. Aí comprava um segundo exemplar, ia ajustando essa planta e hoje tem florações espetaculares. Então, todo esse aprendizado, eu fiz o seguinte: comecei a escrever um livro. Aí você pode chegar para mim e falar, oh, mais um livro? Não, esse eu te garanto que é um produto diferenciado, eu não achei nada parecido na internet. Por que ele é diferente? Porque quando você vai na internet ou você vai em livraria, você vai ter o seguinte: você vai ter um livro ou com um linguajar muito técnico, ou um linguajar mais simples e muito raso. O que eu fiz? Eu peguei o meu aprendizado de mais de 35 anos, toda a técnica que eu tenho, traduzi para uma linguagem muito simples e coloquei nesse livro. São 2 volumes, é um livro digital, tem 2 volumes, tem um total de 654 páginas. E nessas páginas você tem o seguinte: quando eu estou falando sobre um assunto, eu trago fotos, detalhes, é muito visual.
Não tem florzinha, flor de orquídea só para encher o espaço, para dar volume. Não. Eu digo que é conteúdo na veia. É que você vai ter tudo ali. É um manual de referência para você. Enquanto eu escrevi esse livro, eu senti uma necessidade do seguinte: eu não conseguia colocar em palavras algumas coisas, que eu vou te dar um exemplo agora. Com a capacidade do esfagno de armazenar água, e excesso de água é a principal causa de morte das nossas orquídeas. Como é que eu vou escrever? É muito? É médio? É difícil passar isso. Aí eu tive uma ideia inovadora. Nesse livro, eu botei um link em que você clicando nesse link, você vai para o YouTube e vai assistir vídeo onde eu pego o esfagno, apresento o esfagno, converso, manuseio ele, depois eu aperto e você me vê, você vai ver a quantidade de água, como esse vídeo que eu estou colocando aqui, ó. Tá vendo? Olha a quantidade de água que sai enquanto eu estou fazendo esse teste. E vídeos como esse são mais de 30. Então, por exemplo, o que é Fungus gnats? Muitas pessoas acham que é fungos. Ah, tem, não, é um inseto. É um inseto que muitas vezes você vê no seu substrato ali e você não dá valor. E é uma praga prejudicial às nossas orquídeas. Então eu filmei, fotografei, tem pragas, doenças e outra coisa. Como é que eu vou ensinar você a replantar? Uma receitinha de bolo? Não funciona bem. Então o que eu fiz? Eu peguei, fiz vários vídeos eu fazendo replantio, fazendo análise da planta, observando o que ela tem, escolhendo o vaso certo, ajustando a forma dela no vaso, tipo de substrato, até a qualidade do substrato, para que você entenda e perceba realmente o que você está tendo ali. Bom, esse livro eu apresentei à Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, que é a nossa sociedade aqui do Espírito Santo, e ao Instituto Brasileiro de Fauna e Flora. E falei, vocês não gostariam de fazer o prefácio do meu livro? E mostrei o livro para eles. Gente, de imediato. Então, o prefácio do meu livro está sendo feito pela Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, que está recomendando o livro, e também pelo Instituto Brasileiro de Fauna e Flora. Então, eles estão validando o meu trabalho. E nunca validaram trabalho de mais ninguém. Só o meu, pelo menos por enquanto. Então, vocês entenderam qual é a qualidade desse trabalho que eu estou fazendo para vocês? Foi quase um ano escrevendo, ajustando, melhorando e tal, apresentando, melhorando técnica e tal. Então veja bem, aqui embaixo você vai ver uma série de depoimentos que as pessoas de que eu ajudei, algumas delas. Não deu para botar muita gente. E outra coisa, você vai ver aí que está aí a logomarca da Sociedade Espírito Santense e do IBRAF. Então veja bem, você quer aprender, quer realmente ter sucesso no cultivo das suas orquídeas? Clica no botão Eu Quero Orquídeas Incríveis, esses botões em verdinho que está escrito aí, clica, você já vai para uma página onde você já pode fazer o pagamento. O livro hoje está no valor promocional de R$ 297,90. Ele está, e é o seguinte, você comprando o volume 1, você recebe inteiramente grátis o volume 2 e ainda tem um bônus. Durante a minha vida aqui, cultivando orquídeas, eu vou dar um exemplo. Eu gostaria de cultivar Cattleya violácea. É uma planta que principalmente lá da região amazônica e tal. Como é que eu vou fui pesquisar essa planta? Então eu peguei todas as informações necessárias para você ter sucesso no cultivo. Fiz uma ficha. Dessa ficha, eu já tenho mais de 100 fichas que você vai receber em bônus em diversas orquídeas. Que se você precisar, por exemplo, você não vai precisar pesquisar mais nada. Você vai achar ali, você vai receber isso inteiramente gratuito. Uma outra vantagem é a seguinte: garantia. Durante 7 dias, você comprou, imediatamente a Hotmart vai te entregar o livro. Você gostou, vida que segue. Você, não é para mim, não gostei, você tem 7 dias para entrar em contato com a Hotmart, não passa por mim, e vai dizer o seguinte: não gostei. Então você vai receber 100% do valor que você pagou. Qual o teu risco? Nenhum. Se você quiser pesquisar, olha, eu sou palestrante aqui, eu palestro nas exposições da Sociedade Espírito Santense, exposições em Venda Nova do Imigrante. Veja o meu Instagram, que é o @fernandassad, _orquídeas. Olha a quantidade de material que eu tenho lá. Gente, prova social não falta. Já fui entrevistado sobre orquídeas pela TV Bandeirantes aqui do Espírito Santo, que é a TV Capixaba. Então eu tenho realmente, eu sou reconhecido como um orquidófilo, uma referência em orquidofilia. Deixa para depois não. Clique agora no botão aqui,
quero ter orquídeas incríveis. E vamos começar a sua jornada para que você tenha orquídeas floridas magnificamente aí, ok? Estou esperando.